paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, atuo com EBD e liderança de juventude na igreja há mais de 25 anos e amo a Escola Dominical. Por isso, sempre estamos aqui todas as semanas com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e adultos. Aqui também tem muito mais conteúdo para abençoar a sua vida. Tem o nosso Fala Denão Podcast. Denão é meu apelido entre os jovens. Fala Denão Podcast, uma conversa edificante todo sábado ao vivo às 9 da manhã. Eu conto com você. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, ok? Muito importante para nós. Inscreva-se, ative as notificações, dá like, deixe o seu comentário e compartilha. 80% dos nossos vídeos são assistidos porque alguém compartilhou o link nos grupos de WhatsApp, nos status e stories. Faça parte dessa nossa construção de conteúdo. Tem um QR Code que aparece na tela de vez em quando. Você mira a câmera do seu celular e faz a sua doação como uma demonstração de gratidão e também um impulsionamento para continuarmos nesta produção de conteúdo por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, tem grupos de professores no WhatsApp, o link está aqui embaixo. Tem um link para você baixar conteúdo gratuito em PDF para a Escola Dominical e muito mais. E claro, tem o nosso contato. Será um prazer atender a sua igreja, ministrar a palavra de Deus na sua igreja, congresso, culto, evento. Será um prazer atender os irmãos. Quer conhecer um pouco mais sobre a nossa viagem, as nossas viagens pregando a palavra de Deus? Dá uma olhada lá no meu Instagram. Lembrando que no domingo que essa aula será ministrada é dia 14 de maio, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as irmãs que nos acompanham, estas heroínas, estas guerreiras que são bênção de Deus para todas as famílias. Quero aqui registrar o nosso feliz Dia das Mães, tá certo? Pegue Bíblia, revista, caneta, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, meus amigos, chegando com a lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. O relacionamento entre nora e sogra. Disse, porém, Rute: não me instes para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como o genro e sogro. Eu, por uma série de circunstâncias, por exemplo, sou mais próximo do meu sogro, tanto geograficamente quanto emocionalmente, do que do meu pai. São questões aí de família, tá? Nessa aula de hoje, que é a lição 7 na classe dos adultos, nós vamos tratar aí do relacionamento entre Noemi e Ruth. Essa é uma história de um drama familiar que envolve luto, subsistência e desesperança, né? Então, nós conhecemos ali a história. Houve fome na terra, Elimeleque se movimenta para proteger a sua família e vai para Moabe. Lá em Moabe, Elimeleque morre, seus filhos se casam com mulheres moabitas, pouco tempo depois eles morrem, e aí Noemi fica só ela com as suas noras. E é aí que vai se desenrolar essa história, e é aí que vai se desenrolar esta lição. É uma história que envolve uma crise de pobreza, doença, viuvez e morte, mas também estas dificuldades vão revelar fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, tá? Então, temos muito que aprender aqui
com o relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. É um contexto muito rico aqui para a gente aprender algumas lições muito importantes, tá? Bom, primeiro tópico, a crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa de pão, né? Belém, casa do pão, mas houve fome. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor, tá? E aí, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem pão, que é o elemento essencial ali para a sobrevivência das pessoas, né? Então a casa do pão deixou de ser um lugar de sustento, tá? Por quê? Porque o povo havia se afastado da comunhão com Deus. Nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos, né? Então é a questão das consequências. Existem consequências que acabam atingindo todas as pessoas, tá? Bom, a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, que eles estavam na Judéia. E aí, essa crise obriga Elimeleque a tomar uma decisão em busca de uma solução para a subsistência da família em outro lugar, tá? É fácil criticar Elimeleque quando a gente não está vivendo a situação que ele estava vivendo, né? Então imagine, você vai sair da terra do pão para ir para Moabe, mas essa movimentação de Elimeleque, ela é uma movimentação de quem precisa agir de alguma forma, tá? Até o comentarista aqui, eu esqueço às vezes o nome dele, o pastor Helena Cabral, ele coloca aqui que Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Eu não diria isso porque o fato de não ter o registro que ele tomou essa decisão sem buscar o Senhor não significa que ele não tenha buscado. Tá? Deus age por caminhos que nós desconhecemos. Tá? Então eu não sei por que ele foi para Moabe, eu não estava lá. Então talvez era a terra mais perto, talvez ele ouviu dizer que Moabe tinha pão, eu não sei, tá? Então eu não posso afirmar que ele não buscou o Senhor. Isso é uma inferência pelo que vai ocorrer depois, ok? Então pelo fato dele morrer, dos filhos morrer, nos parece que a atitude dele foi equivocada. Mas novamente Deus age por meios que nós desconhecemos. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Além de Moabe, a família encontrou morte, luto, viuvez, que envolveram a morte dessa família. Então morre Elimeleque, depois morrem os seus 2 filhos. E aí você tem agora 3 mulheres abandonadas. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente seus filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, no contexto da época, que era muito diferente do contexto de hoje, tá? Isso só aumentava o sofrimento, isso só aumentava a escassez, isso só aumentava esse contexto de tristeza, tá? Então Noemi, que é viúva, agora Noemi também perde os seus 2 filhos. Como se comportar diante de tudo isso? Então vamos resumir aqui. Noemi está longe da sua terra, porque eles saíram de Belém e foram para Moabe. Noemi está longe de sua terra. Noemi está longe de familiares. Noemi está longe de sua casa. Noemi está viúva e agora está sem os filhos também. Com 2 noras moabitas. Como se comportar diante destas situações? Né? São situações não programadas. São adversidades que muitas vezes as famílias passam sem qualquer aviso, sem qualquer programação. Existem adversidades que você meio que prevê, mas aqui não. Até o marido morrer, mas os filhos, os 2,
Não dá para saber o que era aqui, morreu de doença, sei lá, morreu porque estavam trabalhando um trabalho insalubre. Não sei. O que tinha aqui? Que morre o marido e morre os 2 filhos. Então, como se comportar? Como reagir diante da dor? A dor é inevitável. Agora, como reagimos diante da dor? A nossa reação diante da dor, ela vai determinar o nosso futuro. A nossa reação diante da dor, ela vai definir se a dor vai nos esmagar ou se ela vai nos tornar mais fortes, mais resistentes, mais maduros. É a nossa reação que determina. Nós não podemos, determinar a dor, mas nós podemos determinar com a nossa reação qual é o efeito que ela vai ter. Ela vai nos matar? Ela vai nos destruir? Ou ela será um instrumento que vai nos tornar mais fortes, mais resistentes? Então, como se comportar diante dessas circunstâncias? Como você se comporta diante da dor? Como você se comporta diante do sofrimento? A sua reação vai determinar que efeito a dor terá em você. Se ela vai te destruir ou se ela vai te aperfeiçoar. Isso é extraordinário, hein? Muito bem, chegando aqui no tópico 2, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário que é importante para nós. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e comenta. Fale para nós de onde você nos assiste e não esqueça desse QR Code que aparece na tela ou então aqui na descrição tem a nossa chave. Contribua, doe, com isso você alegra o nosso coração e nos motiva a continuar. Olha só, e tá chegando conteúdo novo por aí, tá bom? Ó, tópico 2, superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com as suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos. Ela era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltasse. Né? Ela disse, olha, eu não tenho filhos para vocês se casarem mais. Né? Eu já sou uma mulher de idade, mesmo se eu gerasse agora, vocês iam esperar esse tempo todo. Né? Então, nós temos que entender aqui que tem todo um contexto. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino com todas aquelas circunstâncias. Então Noemi não imaginava que daquela dor iria surgir um plano divino. Porque como o apóstolo escreve no capítulo 8, 28, no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Noemi ouviu dizer que lá na sua terra havia pão. Ela escutou que, vamos olhar, vamos abrir, Ruth, onde você está? Ruth, aqui ó. Ruth, olha só o que diz o versículo 6 de Ruth 1. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então Ruth, no meio de toda essa circunstância, os seus ouvidos estavam atentos e ela escutou lá no ambiente de sua dor que Deus havia visitado o seu povo dando-lhes pão, tá? E aí, quando Noemi fala para as suas noras, pode ir embora, a Orfa vai, mas Ruth se declara para Noemi uma verdadeira amizade. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Eu imagino como era a reação de Noemi diante de tanta dor. Era uma reação tão branda,
tão equilibrada, que Ruth desejou conhecer o Deus desta mulher, que Ruth começou a se aliar a este Deus. Então, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth se apegou a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de sua sogra, que dava o exemplo de ser uma mulher temente a Deus. Então nós aprendemos aqui que por meio da união de famílias, Deus traz provisão extraordinária para as necessidades de uma família. Ou seja, ao invés de se afastar, ao invés de competir, ao invés de duelar, elas preferem unir forças diante da dor. Uma das grandes lições aqui desta amizade é que diante da dor nós devemos unir forças como família. Nós não podemos permitir que a contenda, a divisão, a discórdia nos mine o restante de força que tem. Então, diante da dor, diante das adversidades, nós devemos unir as nossas forças para encontrar soluções, para encontrar o caminho, para caminhar em direção aos milagres de Deus. Então toda a família passa por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo, e não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Tá? A última coisa que nós podemos permitir e que Deus deseja é que no momento de adversidade, de maior adversidade da nossa vida, a gente aumente o conflito. O conflito, a adversidade, a guerra precisa ficar do lado de fora da nossa casa. Ou seja, não pode contaminar o relacionamento familiar. Quando a crise contamina o relacionamento familiar, a crise se torna mais pesada. A crise se torna quase que impossível de ser superada, de ser vencida, porque quando a crise ela afeta, ela contamina a família, nós acabamos gastando energia com questões periféricas, né, com questões superficiais, com questões que estão que não é o centro do problema, certo? Então, nós precisamos entender na crise, nos movermos como família e usarmos toda a energia e força que nos resta para superar a crise, para que ela não nos contamine. Infelizmente, muitas famílias, elas permitem ser contaminadas pela crise. E aí o marido briga contra a mulher contra o marido, os filhos contra os pais. Não, a crise, ela deve ter, nós devemos decidir que a crise vai nos unir ainda mais. E aí a gente vai lutar contra as crises da vida como um bloco, como uma só família, né? Foi muito importante Noemi ver a esse ponto de sua vida que ela não estava só. Um dos grandes problemas que muitas famílias enfrentam é muito triste quando a esposa percebe que ela está lutando sozinha. Quando o marido percebe que ele está lutando sozinho. Nós precisamos nos mover como família diante das crises, diante das adversidades da vida. A crise deve nos unir como família e não nos separar. Muito bem, olha só, vamos olhar aqui o nosso
o nosso conteúdo, esta lição maravilhosa que nós estamos tendo aqui, falando de relacionamento, tá certo? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Coloca aí a hashtag eu quero. Você quer um treinamento para professores da escola dominical, um treinamento exclusivo com aulas práticas. Transforme suas aulas. Serão aulas práticas que estão quase prontas. Eu vou gravar e vou distribuir a vocês para você dinamizar as suas aulas na escola dominical. Fala para mim aqui, coloca a hashtag eu quero e aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela e faça uma doação para o nosso canal. Com isso você demonstra sua gratidão e também você investe no nosso tempo e nos ajuda a adquirir mais materiais e equipamentos para esta produção de conteúdo, tá? Olha só, tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Quer dizer, Noemi, ela não apagou as suas memórias tristes, mas é engraçado que mesmo assim ela continua se movendo, ela continua caminhando. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior que ela poderia imaginar. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui e que eu tenho olhado, me chama a atenção em algumas histórias bíblicas? É que Noemi, dentro de todo esse contexto, não há uma manifestação específica de Deus, no sentido de um anjo que vem para falar, uma visão de Deus, nada. E Noemi continua fiel ao Senhor. No momento mais triste, no momento mais difícil, ela continua fiel ao Senhor. Ela não sabe, mas Deus está organizando as coisas. Outro detalhe, mas então por que é que ela perdeu seu marido? Por que que ela perdeu seus 2 filhos? Porque Deus permitiu. Simples, gente, Deus é Deus. Ponto. Deus é Deus, tá? Então, ela não sabe, mas quando ela sai de Moabe para voltar para Belém, ela está indo para o lugar da esperança. Ela está indo para o lugar da superação de sua crise, não é? Por isso é muito importante, elas se movem pela fé. Elas não se movem pelo que veem, elas não se movem pelo que sentem, elas se movem pela fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Elas se movem pela fé. Cada passo dado é um passo de fé. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa, tá? Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito, sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras pessoas, né? No momento de crise dentro da família, nós precisamos nos posicionar com palavras animadoras, com palavras que alegrem aí a vida das pessoas, né? A nossa família, por exemplo, ela está passando por esse momento, né? Nós perdemos nosso cunhado, fez 7 meses semana passada, com 46 anos de idade. Nós o perdemos, um rapaz cheio de vida, cheio de vigor, e nós estamos como família cuidando da sua esposa, que no caso é a irmã da minha esposa, e da Heloísa, que é a filhinha de 4 anos que ficou, né? Então, ou seja,
E aí é aquela coisa de dar uma palavra, de dar um abraço. Às vezes a gente não sabe direito como falar, entendeu? De falar assim, ó, vamos tomar um café, vamos sair. Esse final de semana agora, dia 1º de maio, porque eu tô gravando antecipado essa aula, nós vamos sair com a nenê e vamos para um parque, vamos passear, vamos andar de bicicleta, entendeu? Porque ela ainda não sabe andar de bicicleta, então eu vou ensinar ela a andar de bicicleta. Então você vai fazendo o quê? Você vai animando a pessoa, você vai motivando a pessoa, tá? A família, ela serve para isso, para nos momentos de dificuldades você animar a pessoa, tá? Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz, e Ruth foi exatamente para esse campo. Havia outros campos, mas ela foi exatamente para esse campo, tá? Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento da casa, sustento da sua sogra, né? Ela não teve medo de correr riscos, ela estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Essa generosidade vai se voltar para Ruth daqui a pouco, tá? Então Ruth mostra que ela era uma mulher muito dedicada, ela era uma mulher que estava disposta a ter experiências com Deus e também a cuidar. Família é lugar de cuidado, né? Família é cuidar um do outro, tá? Tópico 4 aqui, ó. Ruth encontra o remidor da família. Essa família, se você começa lendo lá no capítulo 1, essa família tinha tudo para dar errado. Essa família tinha tudo para ter um final completamente diferente, sem graça. Mas Deus estava trabalhando. Sem uma palavra, sem uma visão, Deus estava trabalhando. Por quê? Porque Noemi era uma mulher de fé. E Noemi não se deixou abater pelas circunstâncias que ela estava vivendo. Ruth, ao se dispor a apanhar os restos de espigas deixadas pelos empregados de Boaz, ela descobre que ele era o parente de Elimeleque. E segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Tá? Então, todas as famílias tinham o seu pedaço de terra, mas lembra que a terra era dada ao homem. Tá? A terra era dada ao homem. Há uma inversão de valores muito grande hoje, onde muitas vezes tem que se colocar no nome da mulher, porque senão o homem foge, vai embora, deixa a mulher sem nada. Mas dentro desse contexto aqui, por que é o homem? Porque o homem era o responsável, o homem era provedor, o homem, ok? Então era uma questão de segurança, certo? E aí, veja que ela sai pobre, volta pobre, porque ela como mulher não podia assumir estas terras, mas tem uma lei de proteção, que tem um parente remidor. Se o parente remidor remir essa herança, ela fica dentro da família e a viúva fica amparada, né? Só que havia um outro parente remidor antes de Boaz, mas Boaz se apegou a Ruth. E aí ele tem lá uma conversa com esse outro parente, que ele até pensou em remir esta herança, mas ao saber que esta herança incluiria Ruth e Noemi, ele diz, não, então eu não quero. Então Boaz se torna o parente remidor e ele vai remir esta herança. E aí depois Ruth Moabita vai entrar na genealogia de Jesus. Olha só, uma história que tinha tudo para dar errado, mas Deus age de formas que nós não entendemos. Mateus 1:5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi a Salomão, da que foi mulher de Urias, e por aí vai. Então é a genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, uma situação improvável colocou o nome de Ruth na genealogia de Jesus Cristo. Então, o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas,
tá? Então é muito importante esse equilíbrio, uma amizade entre nora e sogra. É muito importante que cada uma saiba ocupar o seu espaço, que cada uma saiba que a sogra é mãe, mãe é mãe, mas a nora é esposa do filho. Logo, filho casou, esquece, ok? Não é a mãe que vai mandar nele. Só troca também, viu? A mãe para de mandar para a mulher começar a mandar, entendeu? Mas a mãe precisa, a sogra, ela precisa ter esse comportamento conciliador, este comportamento de aconselhamento, não é? Quando é solicitada. Então, ela tem que ter uma vida que a nora busque o seu aconselhamento, que a nora busque o seu direcionamento, certo? Para que, quando é a nora que busca a sogra, ela está disposta a ouvir. Quando é a sogra que se impõe, aí vai ter conflitos, tá bom? Mas nesta lição e neste texto e nesta história nós aprendemos que é perfeitamente possível um bom relacionamento entre nora e sogra, que um bom relacionamento entre nora e sogra pode abençoar toda a família e que um bom relacionamento entre nora e sogra promove um equilíbrio em toda a família, até porque se nora e sogra vivem se degladiando, a família inteira sabe, não é? Então, nora e sogra precisam aprender a conviver em harmonia, porque quando a adversidade chegar, elas unem forças para superar as adversidades e as dificuldades, como fez Ruth e Noemi. E, ao invés de ficarem se pegando uma com a outra, ao invés de aumentarem o conflito uma da outra, elas se uniram em esperança e fé, e Deus foi glorificado na vida delas, e Deus direcionou e abençoou extraordinariamente a vida dessa família. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.